Quero saber chegando hoje com um assunto que merece muita atenção. Pois é, apesar dos rótulos com mais informações que você tem das embalagens, ainda há muitos alimentos com excesso de substância química, como conservante, sódio e por aí afora. E a Bettina Moritz já está por aqui para falar dos cuidados que nós temos que ter com os alimentos processados e até ultraprocessados. A primeira pergunta, Bettina, vem da Franciele, é de Joinville. Tá aí, ó. Todos os dias eu ofereço bolacha de água e sal para minha filha. Em alguns dias, bolacha recheada, chocolate ou leite fermentado. Faz muito mal? Então, Franciele, esses alimentos ultraprocessados, como os biscoitos, cheios de aditivos químicos, corantes, muito açúcar, podem fazer mal, sim. A quantidade consumida deve ser a mínima possível, principalmente em crianças pequenas. Segundo a determinação aqui no Brasil, a quantidade de gordura trans, que é uma gordura que faz muito mal para a saúde, que é adicionada nesses alimentos para ter um maior tempo de prateleira, que deveria ser consumida no máximo por dia, é de 1 grama em adultos. Isso dá mais ou menos 2 bolachinhas recheadas. Então vamos pensar, talvez, que tamanho tem a sua filha, quanto de peso, quantos anos de idade. Talvez uma bolacha recheada já esteja ultrapassando essa quantidade dessa gordura que faz muito mal. Então evite ao máximo, principalmente as bolachas recheadas e aqueles alimentos que são aditivados de corantes. Existem várias opções de biscoitos já no mercado que são um pouco mais saudáveis, ou o que é mais ideal é que você faça em casa esses biscoitinhos, né, mais caseiro e com ingredientes naturais. De Joinville, agora a gente vai, Bettina, para São José. A Luciana pergunta: como detectar os ultraprocessados pelos rótulos? É possível? Luciana, fique atenta aos rótulos. Acima de 5 ingredientes pode ser um primeiro indicativo. Junto com estes ingredientes, você vai encontrar principalmente os aditivos químicos, corantes, alguns conservantes adicionados, açúcar ou açúcar disfarçado, por exemplo, o xarope de milho é um açúcar, né, que vai adicionado nesses alimentos. E também algumas coisas para realçar sabor, como por exemplo o glutamato monossódico. Esses alimentos, eles têm inúmeros ingredientes para conservação e esse alimento fica completamente descaracterizado. Então, por exemplo, alguns biscoitos, algumas refeições inclusive prontas, o próprio miojo é um grande exemplo disso, né, que deveria ser diminuído em grande quantidade na sua alimentação. Mais uma da Luciana de São José para o Carlos de Santo Amaro da Imperatriz, aqui vizinho. Existe um limite mínimo de consumo de ultraprocessados, como esses pãezinhos embalados que acabam durando uma semana, inclusive sem endurecer, vamos lá. Tem pães que duram muito mais que uma semana, Carlos, é de estarrecer. Realmente não existe consumo mínimo, mas o consumo máximo ainda não foi estabelecido segundo estudos científicos. Mas realmente o consumo aumentado pode fazer muito mal e tem sido associado ao aumento do risco de hipertensão, obesidade e inclusive em animais tem se desenvolvido também câncer, dependendo da quantidade consumida. O que eu falo para os meus pacientes é que consumam o mínimo possível. Tentem fazer um consumo que não seja diário, que você consuma, na maioria dos dias da semana, só alimentos saudáveis e deixar mais para o final de semana. Então, se você quiser consumir alguma concentração desses ultraprocessados, não ultrapassando 10% do total de consumo da sua semana. Okay, muito bem. A Bettina continua atendendo aos nossos telespectadores pelo WhatsApp e depois ela volta. De volta agora com Quero Saber e os cuidados que temos que ter com os alimentos processados. Bom, hoje, com tantas opções para facilitar o dia a dia, não é muito fácil escapar de possíveis armadilhas, não. A dúvida que vem para você agora, Bettina, é da Fernanda de Florianópolis. Quando nós saímos ou viajamos, nós damos papinha pronta, comprada no mercado para nossa filhinha de 5 anos. Tem algum limite de quantidade? Pode dar alergia a esse tipo de papinha? A cara da Bettina já traduz. As papinhas prontas, processadas, industrializadas das grandes indústrias, elas são aditivadas de conservantes, né, muitas vezes, o que não é muito saudável para a sua filha. Tem algumas empresas pequenas na sua região, na sua cidade. Aqui em Florianópolis nós temos empresas que produzem papinhas e ficam congeladas com no máximo de limite de 3 meses e essas papinhas são muito mais saudáveis. É claro que o alimento congelado, a partir de 3 meses, ele vai perdendo significativamente vários desses micronutrientes que não são tão interessantes. Verdade. Muito bem, vamos saber mais perguntas. O Jonathan, lá de Criciúma, que alimentos processados fazem mais mal para a saúde? Ele te dá 2 opções, embalados ou enlatados? Jonathan, difícil escolher.
ambos são realmente muito ruins para a saúde e você tem que limitar o consumo no máximo de 10%, né, nessa sua semana. Um adendo é que os embalados, dependendo se for um alimento rico em gordura, esse plástico da embalagem, normalmente a embalagem plástica, vai contaminar o alimento com um bisfenol. E se você for utilizar os enlatados, alguns enlatados também têm essa camada plástica, não são todas, mas se essa lata estiver amassada, você pode contaminar com alumínio e também pode ter o desenvolvimento aí de uma bactéria, né, que causadora de botulismo, que é uma grande doença. Vamos tentar evitar tanto os embalados quanto os enlatados. Quanto perigo que a gente não conhece, né? Vamos a mais uma pergunta. Agora de Lages, a Lucimara nos diz: como substituir bolachas recheadas por algo mais saudável? As versões integrais com recheio de frutas podem ser melhores? Lucimara, a melhor opção sempre vai ser fazer o biscoitinho em casa, ter uma farinha orgânica e produzir esses biscoitos, que é muito fácil, inclusive é uma diversão para a criançada. Se você não tiver essa opção de fazer em casa, tem algumas indústrias que têm. Sempre fuja dos biscoitos recheados. Os biscoitos simples são sempre a melhor opção e algumas indústrias já têm essas opções um pouco mais saudáveis. Pense também naqueles ricos em fibras e na hora de olhar os ingredientes, os primeiros ingredientes não pode ser açúcar. Sempre na composição e no olhar os ingredientes, os primeiros ingredientes são os ingredientes que estão em maior concentração dentro do alimento. Então, sempre fique atenta a isso. Muito bem. Bettina Moritz, muito grato. Até Obrigada, a próxima quarta-feira. Até quarta.